Fala, fala pessoal, tudo bom com vocês? Cícero Ito na área, o contador do investidor, e vamos aqui para mais um super vídeo no nosso canal. O tema do nosso vídeo de hoje é tributação aplicada aos investimentos no exterior. Então vou trazer alguns detalhes aqui que você precisa saber sobre como é o imposto de renda sobre os seus investimentos que você faz no exterior ou que vai fazer, né? Você que está pensando em investir diretamente. Lembrando que eu vou falar para vocês aqui é sobre investimento direto no exterior. Não tem nada a ver de BDRs aqui não, porque a BDRs, a tributação aplicada, é a mesma tributação aplicada na B3. O que eu vou abordar com vocês é você que abriu uma conta lá na Evio, na TD American Trade, na Interactive Brokers, fez o câmbio do Brasil para lá e está investindo diretamente no exterior. Então, vou abordar aqui esses detalhes. Mas antes de entrar no assunto, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu feedback aqui nos comentários. Siga-nos lá no Instagram, o meu Instagram é @CíceroIto. Fechou? Vem comigo, sem mais delongas, vamos entender aqui como funciona a tributação dos investimentos no exterior. Uma pequena ressalva aqui que está em trâmite um projeto de lei aí, a PL, para que altere as regras de tributação do investimento no exterior. Quando for aprovado e que for publicada essa bagaça, gravarei aqui um novo vídeo e trarei para vocês aqui as diferenças de uma e de outra, né? Como era antes e como vai ser a partir então depois que for aprovado essa bagaça. Então não cabe falar ainda, porque principalmente você que vai fazer a sua declaração referente às operações de 2023, a regra será essa que eu vou explicar nesse vídeo, ok? Se for aprovado, vai ser a partir de 2024 que vai entrar em vigor essa nova legislação. Fechou? Então vem comigo. Primeiramente, quero trazer para vocês aqui o que são os documentos necessários. Visando você que vai fazer a sua declaração de imposto de renda, quais os documentos necessários que você precisa ter em mãos dos investimentos no exterior para você fazer a sua declaração de imposto de renda corretamente. São eles as notas de corretagem, onde você vai fazer os cálculos de preço médio, apuração das vendas, saber se teve lucro, se teve prejuízo, e para entender também a questão das conversões, a questão dos limites de isenções que eu vou trazer aqui para vocês. Extrato da corretora, onde vai constar ali, além das operações, se porventura você entrar em algum IPO no exterior, também tem lá os rendimentos recebidos. E por fim, o informe de rendimentos, que vai constar ali o saldo em conta, né? O saldo em dólar que você tinha para informar corretamente na sua declaração. E o que você vai precisar informar na declaração de imposto de renda? Posição em custódia, lucros isentos, lucros tributáveis e os rendimentos recebidos, né? Os ganhos de capital também. Então vamos lá. 3 programas necessários que você precisa para fazer essa apuração. Ah, Cícero, eu não quero saber disso. Eu vou contratar você para fazer minha declaração e fazer toda essa parte aí, eu não quero saber dos programas. Mas eu vou explicar aqui para vocês entenderem, né, que quer assumir essa bronca desses programas necessários. Tem um programa do Carnê-Leão, certo? Que na verdade é o Carnê-Leão Web, que você vai acessar pelo portal do ECAC, acessando com a sua conta .gov, e lá você vai informar os rendimentos recebidos. Tem o GCAP, que é para apuração de ganho de capital de lucros tributáveis, assim como a questão dos rendimentos, né, os recebimentos de juros e rendimentos de bonds, né, que é a renda fixa lá americana. E tem, lógico, o programa IRPF, onde você vai informar todas as suas operações ali, posição em custódia, lucro isento, lucro tributável e os rendimentos recebidos. Agora vamos falar aqui sobre a tributação em si. Como que a regra atualmente de quem investe no exterior, ok, comprando ativos diretamente lá na Bolsa Americana. O ganho de capital, pessoal, ele vai ser tributado numa alíquota, numa tabela progressiva, certo? Ganhos de capital de até 5 milhões de reais, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Ganho de capital de 5 a 10 milhões vai ser 17,5%. De 10 até 30 milhões, 20%. E mais de 30 milhões, 22,5%. Então, via de regra, pessoal, nós, meros mortais, pequenos investidores, vamos se enquadrar nessa primeira faixa de tributação, que é 15% para ganho de capital de até 5 milhões, beleza? Lembrando que esse período de apuração aqui é o período de apuração mensal, fechou? Então, aqui é a regra. Mas tem o quê? Tem a questão das isenções. E como que vai ser tributado esse ganho de capital?
Primeiro, o ganho de capital só vai ser tributado quando você vende ativos no exterior, quando o total de vendas de alienações forem superior a R$35 mil mensais. Não é $35.000, é R$35 mil. Vendeu lá a quantidade de ativos em dólar, vai fazer a conversão bem direitinho, conforme a legislação define que é para ser feita essa conversão. Fez a conversão em reais, deu quanto? Deu acima de 35, tem que preencher o GCAP e pagar o imposto sobre o ganho de capital. Deu abaixo de 35 mil, o lucro que você obteve é um lucro isento. Então, nesse caso, você não precisa preencher o GCAP, não é obrigatório preencher o GCAP quando você vende abaixo de 35 mil reais em ativos no exterior. Você pode apurar o ganho de capital e informar diretamente na declaração de imposto de renda, beleza? Então, entendemos aqui a tributação, a alíquota aplicada, que é de 15% a 22,5%, e entendemos que tem isenção de imposto de renda o ganho de capital nas vendas de ativos até R$35 mil mensais, beleza? Entendido. Aí temos aqui, para a gente apurar o ganho de capital, tem uma regrazinha que a legislação ela estabelece em relação à questão de conversão do dólar para o real. Então, assim, quando você compra um ativo, o custo de aquisição, para apurar o custo de aquisição, você vai ter que utilizar a cotação do dólar fixada para venda, ok? Quando eu compro o ativo, utilizar a cotação do dólar da venda para me fazer a conversão. E quando eu vendo um ativo, eu tenho que utilizar a cotação do dólar de compra. Mas que bagaça é essa? Que confusão é essa? Na compra eu utilizo cotação de venda, na venda eu utilizo a cotação de compra. Entenda como que funciona essa bagaça aqui. Veja só, quando você está comprando ativos no exterior, ok? O Banco Central está lhe vendendo dólar, certo? Para você comprar os ativos em dólar lá no exterior. Então, por isso que utiliza a cotação do dólar para venda. Na compra, você está comprando do Banco Central, ou seja, ele está lhe vendendo. E na venda, é como se você estivesse vendendo para o Banco Central, certo? Esses dólares. Então, aí o Banco Central estivesse comprando. Então, na venda, o Banco Central está te comprando. Vai utilizar a cotação do dólar de compra. Em tese, é essa a analogia para você entender melhor. Mas sempre vai ser o contrário. Na compra, cotação de venda. Na venda, cotação de compra. Fechou? E temos aqui uma diferenciação sobre a origem do dinheiro, que também influencia na apuração do seu ganho de capital. Por quê? Quando o dinheiro ele é originário do Brasil, além de você apurar o ganho de capital nas vendas, no ganho de capital, na variação do ativo que você comprou, comprei April a 100 dólares e vendi a 120 dólares. Você teve ali 20 dólares de ganho de capital. Só que você tem que apurar também o ganho de capital da valorização do câmbio, ou desvalorização, que pode ocorrer também. Quando eu comprei Apple, eu mandei lá 100 dólares para a conta da corretora. A cotação do dólar era R$5. Beleza, enviei R$500, peguei 100 dólares e comprei uma ação da Apple. Depois de alguns dias, vendi essa ação por 120. Beleza? E a cotação agora estava 5,50. Então, você vai apurar o ganho de capital tanto da variação do dólar quanto da variação do ativo. Então, vai ter situações que mesmo você tendo um ganho de capital na variação do ativo, pode ser que no final você não tenha tido lucro, porque eu mandei, o dólar estava 5,50 e agora está 4,30, 4,80. Ok? Então, vai fazer toda essa matemática. Então, dinheiro originário do Brasil tem que apurar o ganho de capital do ativo e também a variação cambial do dólar. Tem até um exemplo aqui no slide que vocês estão vendo aí na tela. Veja só. Aqui, comprei aqui uma compra no valor aqui de 100 dólares, a cotação era R$5. Beleza. Na cotação da venda era 5,74 e eu vendi a 150. Então, convertendo, aqui deu R$500 e convertendo esse valor, 150 vezes 5,74 vai dar aqui R$861. Ou seja, o ganho de capital nessa operação foi de R$361. Beleza? Então, se eu tivesse apurado somente o ganho de capital aqui sobre o dólar, 50 dólares, 5 vezes 5, 250. Seria bem mais baixo ali do que essa variação cambial. Supondo aqui que a cotação fosse a mesma. R$5 aqui e R$5 na venda. Aqui
50 dólares vezes 5 daria 250. Então aqui o ganho de capital seria 250. Mas como o dólar aqui estava mais caro no momento da venda, então o meu ganho de capital foi superior, beleza? Agora, quando o dinheiro é originário do exterior, você não precisa apurar a valorização cambial no cálculo do ganho de capital, beleza? Mas Cícero, beleza, dinheiro originário do Brasil, dinheiro originário do exterior, que bagaça é essa? Originário do Brasil é aquele que você fez o câmbio. Você mandou daqui do Brasil lá para sua conta na corretora, origem do Brasil. Originário do exterior é aquele que você já ganhou lá fora, certo? Então os dividendos que você recebeu, o ganho de capital, nesse exemplo aqui, ó, que você teve aqui um ganho de capital de 50 dólares, certo? Esses 50 dólares aqui, se você não sacar e tal, agora você tem, nesse caso hipotético, você comprou 100 dólares, vendeu agora 150. Então você tem 100 dólares de dinheiro originário do Brasil e 50 dólares do dinheiro originário do exterior, certo? Então nesse caso aqui, quando você for apurar o ganho de capital, supondo que você comprou esses 150 dólares direto de um ativo, num ativo aí que, sei lá, na Amazon, por exemplo, comprou 150 dólares de Amazon. Então, 100 é originário do Brasil e 50 originário do exterior. E por que eu tenho que fazer essa separação? Porque no momento do ganho de capital, no dinheiro originário do exterior, não calcula a evolução do dólar, não calcula a variação cambial. Então, por exemplo, comprei aqui a 100 dólares uma ação, depois vendi a 150 dólares essa ação. Tive um ganho de capital de 50 dólares. Eu vou converter somente aqui no momento da venda, né? 5,74, certo? Então aqui, tive um ganho de capital de 50 dólares vezes 5,74, daqui R$ 287. Eu não considero aqui a cotação da compra, somente a cotação da venda, certo? Não preciso fazer essa variação, mas a cotação era X na compra e na venda era outra. Não, eu vou calcular somente o ganho de capital em dólar e depois eu faço a conversão do dólar para o real, considerando ali a data de liquidação do ativo, beleza? Lembre, data de liquidação. Comprei no dia 2, foi liquidado no dia 4. Então, eu tenho que utilizar a cotação do dólar de que dia? Do dia 2? Não, do dia 4, data de liquidação, pois assim está descrito na legislação tributária. E temos ainda, pessoal, os rendimentos mistos, porque nesse caso aqui o dinheiro era totalmente originário do exterior. E temos os rendimentos mistos, que foi o exemplo que eu estava dando até anteriormente. 100 dólares do Brasil, 50 dólares do exterior. Então, eu vou ter que calcular de forma separada, certo? Qual é a proporção de cada um, ok? E fazer toda essa contabilização de forma correta, porque o de originário do Brasil calcula a variação cambial. Originário do exterior não calcula a variação cambial, somente a variação do ativo, certo? E se você pegou uma parte do dinheiro que era originário do Brasil, outra parte que é originário do exterior, você vai ter que fazer essa separação aí para que calcule de forma correta as operações no exterior. Então, entendemos aqui essa parte de conversões, beleza? Se não entendeu, depois reassiste de novo, certo? E se tiver qualquer dúvida, se não entrou na sua cabeça, chama no WhatsApp. É melhor para você fazer um plano com a gente, que a gente faz todo esse controle para vocês e você fica livre de toda essa parte tributária dos seus investimentos. Então, voltando aqui. Eu já tinha falado, né, dos lucros tributáveis, que é o lucro acima de 35 mil reais, ou seja, lucro acima de vendas mensais acima de 35 mil reais. Esses são lucros tributáveis, certo? Quando você tem lucro tributável, ou seja, quando você vende acima de 35 mil reais mensais, você vai ter que preencher um programa chamado GCAP, que eu disse lá no início, GCAP, e informar venda por venda, certo? Informar, eu fiz venda da Apple no dia X, venda da Amazon no dia Y, venda da Coca-Cola no outro dia, venda de um ETF no outro dia, enfim. Vai somar toda, vai pegar cada venda que você fez no mês e informar, preencher cada venda lá no programa GCAP. Lá vai estar bem direitinho, você vai informar se o dinheiro é originário do Brasil, se o dinheiro é originário do exterior, se o dinheiro é de origem mista, aí vai informar lá os seus custos de aquisições, tudo bem direitinho, a data da compra, a data da venda, enfim. Tudo detalhado, vai ter lá cada campo para você fazer o preenchimento. Para cada venda você vai ter que fazer um novo lançamento, beleza? Então, você vai calcular aí, vendeu acima de 35 mil, com lucro, vai ter que pagar o imposto. E um detalhe importantíssimo aqui, pessoal, que não há previsão legal de compensação de prejuízo em operações no exterior. Então, por exemplo, você fez 5 vendas de ativos lá no exterior, ultrapassou os 35 mil reais em vendas.
Ah, numa venda você teve lucro de R$1.000, na outra de 1.000, na outra teve um prejuízo de 2.000, já ficaria no 0 a 0 no caso, né? E nas outras duas teve um lucro mais de R$1.000. Ou seja, o programa ele vai calcular o imposto de renda, nesse caso hipotético, teve aqui R$3.000 de lucro e R$2.000 de prejuízo. Esse R$2.000 de prejuízo nem conta. Ele vai cobrar o imposto sobre os R$3.000 de lucro, ok? Então, daria ali basicamente R$450 de imposto que você teria que pagar. Pô, mas o meu lucro líquido foi só R$1.000? Então, estou pagando quase 50% de imposto? Sim, porque não há previsão legal de compensação de prejuízo. É uma coisa que está mudando nessa nova lei, se for aprovado, que vai poder sim compensar prejuízo. Mas depois, se for aprovado, como eu disse no início, gravarei um novo vídeo e postarei aqui falando dos detalhes dessas novas regras, beleza? Então, entendido. Vendas acima de 35 mil, tem que preencher o GCAP. E aqui, quando venda acima de 35 mil tem lucro, você vai ter que pagar o DARF. E o DARF, pessoal, a regra é a mesma. Você tem sempre até o último dia útil do mês subsequente ao da venda para efetuar esse pagamento. Se passar dessa data, a Receita vai cobrar um juros maroto e uma multazinha de 20% pelo atraso, né, pelo pagamento em atraso. Então, se fez operações, o ideal é você fazer o controle mensal das suas operações, pagar os seus DARFs em dia para evitar qualquer tipo de multa e juros aí cobrado pela Receita Federal. Fechou? Continuando, compensação do prejuízo já disse que não tem essa previsibilidade. E temos aqui a tributação dos dividendos recebidos. Olha, os ativos que são americanos, ações, o REITs, os ETFs que são americanos, eles vão ter uma retenção de 30% de impostos já na fonte, ok? Ou a corretora lá nos Estados Unidos ganhou ali $100 de dividendos de uma determinada ação, você vai receber na sua conta apenas $70, porque 30% a corretora vai reter, que é o imposto lá dos Estados Unidos, beleza? Mas Cícero, e aqui no Brasil, como é que fica? No Brasil, os rendimentos recebidos no exterior ele vai entrar como um rendimento tributável. Porém, como o Brasil tem acordo de não bitributação com os Estados Unidos, então todo o imposto que foi retido lá nos Estados Unidos, você vai poder utilizar como crédito no imposto devido aqui no Brasil. Então, nesse caso, considerando que a nossa alíquota máxima aqui de imposto de renda no Brasil hoje é de 27,5%, e se todos os rendimentos que você recebeu no exterior é de ativos americanos, que teve a retenção de 30%, ou seja, você só vai informar aqui na declaração, mas não vai pagar nada, porque já pagou o imposto superior ao que é devido aqui no Brasil. É isso. Mas esse valor que eu paguei a mais, eu vou ter restituição? Não, a Receita não vai pagar restituição porque o dinheiro não veio para o Brasil. O dinheiro ficou lá nos Estados Unidos. Então a Receita não vai pagar um valor de um dinheiro que ela não tem. Você que vai perder essa bagaça. Ou seja, os 30% ficou lá nos Estados Unidos. A vantagem é que você não vai pagar nada de imposto de renda sobre os dividendos, né, de ativos americanos aqui no Brasil. Agora, tem ações, REITs, ETFs de outros países, por exemplo, que foram negociados na Bolsa Americana, geralmente pode ser que eles não tenham a retenção dos 30%, ok? Aí tem que avaliar se teve ou não, lá onde o ativo é custodiado de fato. Se não teve, aí, nesse caso, você vai pagar aqui a diferença. O bom é porque, eu investi no ETF, sei lá, irlandês, que não teve a retenção de imposto, mas teve outros rendimentos que teve a retenção de imposto. Como você não pode ter a restituição do imposto que foi retido lá na fonte, lá nos Estados Unidos, mas você vai poder compensar, ainda assim, com os demais rendimentos recebidos lá que não teve a retenção. Ok? Então pode ser que mesmo não tendo a retenção, você ainda não tenha que pagar nada de imposto aqui no Brasil sobre esses rendimentos recebidos. Beleza? Então, aqui falamos dos rendimentos. Olha, os rendimentos ou pagamentos em moeda estrangeira devem ser convertidos em dólares dos Estados Unidos. Aqui é uma regrinha que é interessante. Quando você opera numa corretora que não tem relatórios em português, que vai facilitar a tua vida na hora da declaração aqui, você vai ter que fazer todo o trabalho manual de conversões, beleza? A conversão para rendimentos recebidos, segundo as normas da Receita Federal, tem que ser da seguinte maneira. Veja só. Você recebeu rendimentos no mês de dezembro de 2023. Ok. Qual a cotação que você vai ter que utilizar como base para fazer a conversão? Porque você recebeu em dólar, então você vai ter que converter do dólar para o real. Você vai ter que utilizar a cotação do dólar
do último dia útil da primeira quinzena do mês anterior. Ou seja, supondo que o último dia útil da primeira quinzena é dia 15. Então, vai pegar a cotação do dólar do dia 15 e vai fazer essa conversão. Um outro detalhe, pessoal, que é sobre esse rendimento exterior, que diz o seguinte: quando o recebimento for acima do teto da isenção, deve-se preencher o programa chamado Carnê-Leão. Quando é abaixo desse valor, é dispensado o preenchimento do Carnê-Leão. Então, até o dia 30 de abril de 2023, quem recebeu acima de R$ 1.903,98 mensal de rendimentos oriundos do exterior, deveria preencher o Carnê-Leão. A partir do dia 1º de maio, essa faixa de isenção foi de R$ 1.903,98 para R$ 2.112. Ou seja, hoje a regra é de 2.112. Então, se você, em algum mês, receber acima desse valor, deve-se preencher o Carnê-Leão, ok? Informando os valores recebidos, os impostos pagos. Geralmente não vai gerar nenhum imposto a pagar, por causa do imposto que já foi pago lá. E depois exportar essas informações para o programa IRPF, beleza? E Cícero, que se for abaixo disso, pode informar diretamente na declaração de imposto de renda. Um outro detalhe aqui eu estava falando até o momento aqui, estava falando dos dados anteriores, falando sobre investimentos em bolsa de valores lá nos Estados Unidos, ações, ETFs, rates e tal. Agora, os bonds, né, que é como se fosse o tesouro direto lá dos Estados Unidos, é diferente. Os juros de bonds, ele não tem faixa de isenção, certo? Ele vai pagar o ganho que você tem ali com juros de bonds, vai pagar como se fosse o ganho de capital. E esse ganho de capital não tem faixa de isenção. Você vai pagar a mesma alíquota ali, de 15% a 22,5%, dependendo de 5 milhões, de 5 a 10, de 10 a 30, acima de 30, enfim, vai pagar esse ganho de capital. E nesse caso, os juros de bonds ali, você também tem que preencher o GCAP, vai lá preencher como resgate de aplicação financeira, vai informar o total dos juros que você ganhou ali e o próprio programa vai gerar o imposto devido sobre esses juros de bonds que você terá que pagar aqui no Brasil. Lembrando, pessoal, que o fato gerador dessas operações é o da alienação, no caso de vendas de ativos, ok? Ou do momento do crédito, do pagamento ali desses juros, desses rendimentos, certo? Cícero, eu vendi ações lá nos Estados Unidos, mas está lá, não repatriei o valor ainda, eu só vou pagar quando eu repatriar esse valor? Não. O fato gerador dessas operações é a alienação. Você vendeu, não tirou o dinheiro, aplicou em um outro ativo, você vai ter que pagar, se tiver vendido acima de 105 mil, você vai ter que pagar o imposto, ok? Independente de ter trazido de volta para o Brasil esse valor ou não, ok? E temos para nós finalizarmos aqui o nosso vídeo, um vídeo um pouco mais longo, mas para nós finalizarmos o nosso vídeo aqui tem a questão dos saldos em conta. Os saldos em contas, você vai ter que informar na declaração, pegando como base a cotação do último dia ali do ano, dia 30 ou 31 de dezembro. Beleza? Ok. Só que é o seguinte, a legislação vai tratar a variação cambial como lucro isento. O que seria essa variação cambial? Vamos supor, você mandou $1.000 para a sua conta lá na corretora, beleza? E deixou lá, não comprou nada, está só lá na corretora esse valor. E quando você mandou, o dólar era 4,50. E na cotação do dia 31 de dezembro foi para 5,50. Então, se você mandou $1.000 a 4,50, significa que você enviou R$ 4.500, certo? E como você vai declarar o saldo que você tinha com a cotação do dia 31, que é 5,50, agora o valor que você tem lá na conta é, convertendo em valores atuais, R$ 5.500. Então, para a conta fechar, bom, eu mandei 4.500, mas agora tem 5.500. Para a conta fechar, esses R$1.000 que você teve de evolução patrimonial, ou assim, essa variação positiva, variação cambial positiva, você deve informar lá na aba rendimentos isentos não tributáveis, para a conta fechar. Por exemplo assim, para ficar 5.500, é o valor que você tinha, e 5.500 que é o valor que está lá, beleza? Então tem que ser feito sempre esse ajuste para não ter incompatibilidade sobre a sua evolução patrimonial declarada no seu imposto de renda. Por quê? Eu estou tomando por base aqui um valor de $1.000, mas tem gente que manda, sei lá, $100.000 para os Estados Unidos. Aí $100.000 deu, sei lá, R$450.000.
Aí agora, com a cotação a 5,50, já está 550 mil reais. Ou seja, é uma evolução de 100 mil reais, certo? Então, se a pessoa não tiver renda compatível para justificar essa evolução desse câmbio, a Receita pode pedir esclarecimento. Ó, como é que você ganhou X valores e aqui você tem 100 mil a mais? É porque você não informou corretamente o valor da variação cambial positivas lá em rendimentos isentos e não tributáveis. Tranquilo? Então tem que ser sempre feito esse cálculo, essa contabilização, para não ter problemas com a Receita Federal. E temos aqui a questão dos lucros isentos. Os lucros acima de R$ 35 reais, no caso de alienações de ativos do exterior, é tributável. Lucros abaixo de R$ 35 reais são isentos de imposto de renda. Então, todo esse ganho de capital você pode informar diretamente na declaração, não precisa preencher GCAP nem nada. Ah, vendi 30 mil em ativos, tive um lucro de R$ 2 mil, beleza, informa diretamente na declaração esse lucro isento. Lembrando que esses valores aqui, eu até deixei aqui o caminho para você declarar, você vai declarar os valores anuais. Então, fez vendas em vários meses, somando todas as vendas, deu um lucro de 18 mil reais, você vai informar os 18 mil reais de lucro isento no ano, ok? Lá na sua declaração de imposto de... Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo sobre tributação aplicada aos investimentos no exterior. Você que quer ficar livre dessa parte tributária dos seus investimentos, então chama no WhatsApp, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Nós temos planos que nós fazemos o acompanhamento das suas operações mensalmente, preenchemos o carnê-leão, preenchemos o GCAP e você fica livre de toda a parte tributária dos seus investimentos. Então, quer saber mais? Chama no WhatsApp e faça o seu orçamento. No mais, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu!